Muito obrigado, Roberto, pela excelente fala, pelas provocações. E eu gostaria de chamar, Cris, os nossos demais convidados também para esse momento, né, em que a gente vai poder dialogar um pouco a partir das instigantes falas. Nós temos uma série de questões que foram colocadas. Eu que eu gostaria, claro, eu não vou repisar os argumentos que os colegas colocaram, mas eu queria apenas destacar que, né, o conjunto das falas, de diferentes maneiras, vocês trouxeram ou pontuaram, né, a questão da nossa atuação, e aí quando eu digo nossa, não é apenas nossa da academia, né, mas a questão da atuação propriamente, em torno das questões do conhecimento, né, que tensionando os parâmetros do próprio conhecimento, a relação entre Estado-nação e o papel do Estado-nação, né, que a gente continua às voltas, né, desse questionamento em torno do papel, o alcance e os desafios desse estrutura política, e que evidentemente está articulado com a forma de conhecimento, né, vigente, e a necessidade, né, da criação e da imaginação também como um dos componentes dessa campo de atuação, né? E aí eu anotei 3 palavras, né? Estado, ciência e vida, né? Como todos, evidentemente, atravessados por sentidos de política, né? Que eu acho que, de alguma maneira, todas as falas se debruçaram sobre, ao mesmo tempo, sobre um diagnóstico, ou seja, né, o que está acontecendo, e, e de todas elas também apontaram necessidade ou possibilidades ou desafios para não só compreender as mudanças que estamos passando, mas também para atuar nelas, né? Enfim, eu acho que foi muito rico essas 3 perspectivas. E aí, se vocês me permitem, eu faria... Vamos colocar algumas das questões que a nossa assistência levantou. Acho que nós vamos ter que ser relativamente econômicos nas respostas, para que a gente possa não chegar até o meio-dia, né? Mas eu vou tentar colocar, talvez não todas, mas eu vou tentar colocar algumas questões, pelo menos 2 rodadas, talvez seja melhor, porque não sei se dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Cris, se você puder colocar a questão a primeira que, pelo menos eu tomei nota da professora Norma, isso, né, ela direcionou inicialmente, né, que foi feito ainda durante a fala do Francisco, você sinaliza a descrença quanto a um processo dialético no qual a barbárie possa jogar luzes em seu justo oposto, isto é, a caminhos emancipatórios. A universidade poderia ser um dos locais para ativá-los, né? Ativar esses caminhos emancipatórios, né? E ela também pontuou, né, ou ressaltou a costura que você fez na sua fala entre o Serres, Negri e outros autores, né? Uma segunda questão que a própria Norma fez e encaminhou para a Carol se refere à dimensão perceptiva da catástrofe. Na verdade, é um comentário, né? Ante a qual segue há palavras para descrever a experiência trágica vivida. Acho que é sequer. Sequer, né? Desculpem. Sequer há palavras para descrever a experiência trágica vivida. Isso. Obrigado, Cris. A Thaís Alves colocou, né, elogiou a aula e disse que gostaria de fazer uma pergunta para o professor Carol. Em que medida o afrofuturismo pode nos ajudar a pensar essa nova compreensão da sociedade e da história? Aí eu vou pular a do Tiago, vou deixar para um segundo bloco e vou direto para a próxima da Norma, para ir fechar esse bloco para a gente não ter questões demais, aquela que ela fala para o Roberto, Cris. Um pouquinho mais para baixo. Isso. Foi fantástico você ter sinalizado para o binômio descrença versus surpresa em relação ao modo como a sociedade encara as mais graves crises contemporâneas.
como isso se refere à pandemia de Covid-19, né? Ou como isso está relacionado à pandemia de Covid-19. Eu deixaria essas, né, se vocês quiserem comentar, inclusive o que eu coloquei inicialmente como uma espécie de articulação, e o que vocês quiserem comentar dessas questões, ficando à vontade, claro, para comentar o que quiserem em relação, inclusive as questões foram colocadas para os demais, né? Eu entendo que as questões são colocadas para a mesa e esse atravessamento é interessante. Vamos seguir a ordem das falas? Faz tempo já que a gente ouviu o professor Francisco, né? Então acho que eu posso passar a palavra para ele primeiro. Fique à vontade, Francisco. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Norma, pela questão. Bastante instigante quando você coloca em evidência essa perspectiva de uma das leis da dialética, que é essa luta dos contrários, oposição da oposição e tal, quando, claro, aplicando isso nessa leitura que a gente está fazendo da obra do Beck, esse acerramento do catastrofismo levar a uma emancipação da própria catástrofe, ou seja, o acerramento desse catastrofismo ou das catástrofes como um meio, um processo de fazer com que as consciências sejam despertadas para o grave problema da degradação ambiental, do risco global, climático global, que coloca em xeque, e no geral, a própria existência da humanidade e das sociedades. Então, seria essa perspectiva, num processo dialético, na visão do Beck, uma possibilidade de fazer com que o processo do catastrofismo seja minorado, revertido, dado exatamente a sua exacerbação? Claro, essa é a visão dialética, esse é um princípio que pode ser acreditado, e Beck aposta muitíssimo nele. Na sua obra, eu entendo que ele faz uma aposta nesse sentido. Mas eu vou dizer a você que aí eu tenho minhas reticências particulares da minha reflexão sobre esse próprio encaminhamento. Dado o avanço da modernidade e o que ela tem provocado de desastre no sentido de aniquilação de pessoas e populações, e movimentos e grupos, Roberto bem pontuou agora na última fala dele sobre o impacto da pandemia, que é mais um elemento que vem a sear uma condição secular já dada, que é a exacerbação da pobreza e da miséria. Eu realmente não sei se nesse momento do debate eu tenho a convicção, para mim pelo menos não está muito claro, de que o acerramento do catastrofismo teria algo como benéfico em si, pegando a dialética como reflexão, para reverter o processo. Eu tenho visto, né, na análise das mudanças climáticas que a gente tem trabalhado, especialmente analisando a questão dos impactos relacionados à vulnerabilidade das populações, historicamente as populações mais pobres foram elas que sempre pagaram muito mais caro, inclusive com suas vidas, as agruras dos eventos climáticos extremos. Se o catastrofismo, pegando o risco global, se acirra, eu fico assim com receio de que exatamente sejam os impactos cada vez mais potencializados sobre esses mais pobres, que fariam aquele movimento da emancipação que, por exemplo, o Hard e o Negri anunciam claramente quando fala da multidão, né, da condição mundana da transformação. Eu não sei, eu não tenho total certeza, e aí é realmente uma dúvida que coloco para repensar um pouco o que o Beck coloca, de que nós teríamos, ou que as populações mais vulneráveis aos grandes impactos teriam capacidade de resiliência no sistema, de se ver após os grandes impactos, um processo longo, né, de décadas, de permanecer nele e de se manter capaz de atuar mudando ele. Eu aí tenho dúvidas, eu não sei se isso aconteceria. Traria para uma coisa muito mais próxima a nós, por exemplo, se nós, no país como o Brasil, não conseguirmos mudar por processos políticos, democráticos, eleitorais nesse ano, e que não aconteça um golpe de Estado e que a gente possa começar a recuperar a gravidade dos últimos 6 anos acontecidos, eu não sei se na média duração de mais 4 ou 8 anos, com a intensificação do tipo de governo negativista que a gente está, negacionista absurdo que aí está, nós vamos conseguir recuperar a sociedade brasileira para um estado de justiça social, de equidade, num período de 20 a 50 anos. E aí os impactos são tão graves, não só da ordem do clima enquanto elemento do ambiente, mas como processo social gravíssimo. Eu não sei se a gente tem condição de num tempo de médio prazo, recuperar esse catastrofismo para uma emancipação. Eu realmente não sei. A história do século XIX e XX, e no Estado Nacional e das elites governando o mundo, né, elites econômicas,
né? Elites efetivamente têm um poder econômico e político nas mãos. Eu não sei se eu apostaria numa visão quase marxista do século XIX, no final, de que os trabalhadores do mundo unidos fariam uma revolução capaz de alterar o sistema na profundidade prevista na teoria. Eu não sei a tragédia que se abateu nos últimos 150 anos, não só do ponto de vista do clima e do ambiente do planeta, mas também social. Eu não vejo saídas nela na ordem vigente, eu não vejo saída nelas no que a gente conhece de modernidade e sociedade na modernidade. Aí talvez, aí concordo muito com o Carol e parte do que o Roberto fala, nós ainda não conhecemos as possibilidades, né, de saídas, algumas apontadas talvez por Negri e por Hardy lá, né, na ação mundana, que não está na ordem da modernidade. A ação mundana é exatamente o anteposto. E que aí tem, inclusive, por exemplo, nos movimentos que apontam para a decolonização do saber, ou as outras possibilidades, como a Mbembe fala, né, para as epistemologias não coloniais, como as africanas, por exemplo, de uma outra leitura de mundo. Mas eu diria, neste momento, esse tipo de percepção, no campo da academia, ele é muito pequeno ainda. Ele é muito embrionário, se a gente for olhar a eurocentrização do conhecimento que se faz na América e nas universidades africanas. Na América, do Canadá até a do Fogo, não é a América dos Estados Unidos, mas a América como um todo. E a própria África, eu não vejo, via universidade, uma fortaleza desse pensamento, dessa ação. Eu vejo ainda como algo muito embrionário, muito pequeno. Não é uma visão, não creio que seja uma visão negativa, de minha parte. Creio que seja uma visão realista do que tenho vivido. Mas há sinais, né? Eu vou dizer que talvez nesse labirinto construído pela modernidade, sua efetiva decadência, né, que a gente está vendo, uma das saídas possíveis estão aí dadas, como a decolonização dos outros saberes, de que talvez apostando a gente possa ter uma saída, mas que a universidade precisa muito dedicar a isso, inclusive mudando seu estatuto eurocêntrico para pensar a universidade como conhecimento amplo, não como conhecimento eurocentricizado. Se for eurocentricizado e continuar assim, eu não vejo saída. Mas se a gente conseguir, no movimento interno das universidades, dar um passo para essa abertura do reconhecimento e valorização dos outros saberes, que, vamos dizer, acaba com o edifício europeu da ideia de universidade, né? Aí, quem sabe, a gente possa dar um passo avante numa ideia de uma humanidade mais integrada. E aí o Beck tem razão em algum momento lá na frente. Mas, para mim, ainda é questão de reflexão. Mas obrigado, Carol, aí, obrigado, Norma, por as questões. Eu deixo aos colegas a continuidade da reflexão. Muito obrigado, Francisco. Carol? Eu queria pegar um pouquinho esse fio do catastrofismo, né? O Francisco me fez pensar agora bastante sobre isso. Acho que eu sempre penso que a catástrofe ela não pode ser reduzida ao catastrofismo, né? Acho que a gente tem que inventar maneiras de dar a ver a catástrofe em curso sem reduzi-la a um catastrofismo, porque o catastrofismo é você atribuir, né, uma magnitude tal a tudo que está ocorrendo que isso acaba nos gerando uma sensação de impotência e de paralisia, né? E nos colocando num lugar de conformidade, né, de que não há nada a fazer, né? Acho que a gente tem sentido bastante isso vivendo no Brasil, né? E acho que esse é um desafio, né? Que o Roberto também trouxe na fala dele, né? Como é que a gente comunica a catástrofe em curso, mas de uma maneira que isso mobilize as pessoas, né? E não nos coloque nesse lugar e nessa sensação de impotência, né? Eu acho que isso é bastante importante da gente pensar, né? E nesse sentido, Francisco, o que você traz em relação ao fato da universidade ainda ser bastante eurocentrada, eurocêntrica, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento de transformação bastante intensa, né? Com todas as políticas de ação afirmativa, né? As várias modalidades de ação afirmativa, né? Sejam as cotas, sejam o reconhecimento de notórios saberes, né? Todo a reivindicação, né, que os estudantes passam a fazer, por exemplo, em relação à revisão que nós docentes precisamos fazer das nossas bibliografias, né?
Eu entendo que, claro, assim, isso tudo pode ser tomado ainda como algo bastante pontual, né? Precisa ainda de expansão, de ampliação, né? Mas eu acho que é uma transformação em curso importante, né? E que a partir do que a gente está colocando aqui, né, como né, uma das possibilidades que a gente tem aí futuras é essa decolonização, né, do pensamento e da produção de conhecimento. Eu acho sempre que é muito importante assim a gente se engajar, né, nesse movimento de democratização da universidade. Eu acho que esse é um movimento político importante que a gente vive, né? E, bom, falando mais especificamente da questão do afrofuturismo, né? Achei muito legal o afrofuturismo aparecer, né? O afrofuturismo, acho que ele é uma cosmopoética da Terra, né? Acho que o afrofuturismo, enquanto um conjunto, né, de produções cinematográficas, literárias, uma aposta forte na ficção científica, né? Como é isso, outras modalidades de conhecimento mais artísticas, para se lidar, né, para se fazer se criar outras possibilidades de leitura e perspectiva sobre o passado, né, e especialmente esse passado da escravidão, né. Eu acho super importante, né, porque a gente precisa, né, o Francisco falou disso agora também, dessa necessidade de ampliação da nossa imaginação, né? Acho que a gente está precisando disso. E acho que o afrofuturismo vai um pouco nessa direção, né? Eu falei aqui da Toni Morrison, que é essa escritora africano-americana que eu gosto bastante, né? É muito interessante os procedimentos que a Toni Morrison cria para lidar com o passado da escravidão, só para trazer um exemplo, né? Ela lida com eventos históricos, né? Então, se você pega o Amada, o romance dela premiado e mais conhecido, né? No Amada, ela vai contar a história da Margaret Garner, que foi uma mulher, enfim, escravizada, que foi recapturada, fugiu, né? Da fazenda onde ela vivia, isso ali no século XIX, naquele momento de ebulição do movimento abolicionista no mundo todo, né? E ela foge da fazenda onde ela era escravizada, o dono dela vai em recaptura, né? Vai recapturá-la, e nesse momento ela opta por matar os filhos, para que eles não fossem recapturados, né? E o que a Toni Morrison vai fazer com esse evento histórico, né? Ela vai dizer, olha, diante dessa morte e diante de todos aqueles que morreram na travessia do Atlântico, diante de todos aqueles que não tiveram voz, né, que não tiveram a possibilidade de seguir existindo, eu vou dar existência para eles. E aí ela escolhe contar a história da Margaret Garner da perspectiva da filha que foi morta, ou seja, da perspectiva daquela que não sobreviveu, né? Então é muito interessante, porque ela explora uma potencialidade que só a ficção tem, né? Que é a de contar algo que não diz respeito à experiência vivida, né? Então, enfim, a gente repensa a escravidão e repensa esse passado que nós não vivemos, mas ele continua presente, atuando nas nossas vidas, né? E a gente pode fazer isso de perspectivas que a ficção possibilita, né? Para que a gente se relacione com ele de outras maneiras também, né? Então, só um exemplo, enfim, em relação a essa ampliação da imaginação, que eu acho que o afrofuturismo e a sua aposta na ficção, né? E aí você tem a Octavia Butler, que é outra escritora fabulosa, mas aí já na chave da ficção científica, né? A importância dessa ampliação da imaginação como um modo de conhecer, né? Como um modo de conhecer, né? O passado, como um modo de vislumbrar outras possibilidades de futuro, né? Enfim, foi o que me veio pensando nessa pergunta sobre o afrofuturismo. Muito obrigado, Carol. Roberto? Bom, agradeço as observações aí que foram feitas no chat.
Só comentando essa afirmação da norma, né, essa observação da norma, eu acho que essa ideia de descrença e surpresa, ela acaba reaparecendo a cada mês de janeiro e mês de junho ou agosto, né? Quando a gente tem em janeiro as cheias e as enchentes que provocam desastres, e como a norma diz, são desastres socialmente construídos, né? Que afetam as populações urbanas residentes em áreas que não deveriam ser ocupadas por populações humanas. Então, acho que esse é um ponto central. E isso aparece como grande surpresa, como grande novidade a cada ano, como a sociedade não conhece, não consegue reconhecer os problemas que ela mesma cria enquanto sociedade. Eu acho que esse é um grande problema, né? E é importante também lembrar que essa sociedade não é uma sociedade geral, generalizada, com atores que possuem a mesma dimensão política e a mesma responsabilidade política por esses desastres, né? Também existem diferentes responsabilidades que precisam ser reconhecidas, né? Então, o que transparece para a população em geral é algo como se fosse algo novo, infelizmente não é, como se fosse algo decorrente apenas de um processo ambiental, quando também não é. Existem aí dimensões que são dimensões sociais e principalmente dimensões políticas que são fundamentais. O Francisco falou nas eleições, um dos aspectos fundamentais em relação à questão dos desastres é a necessidade, os desastres evidenciam a necessidade de uma política pública habitacional para as cidades brasileiras. Há quantos anos a gente não tem uma política efetiva habitacional nesse país, que seja capaz de equacionar não só as demandas existentes, mas o conjunto de problemas que a gente acumulou ao longo do tempo, né? Isso é fundamental. E isso, por acaso, tem aparecido em alguma agenda de discussão política da eleição de 2022, sendo um dos principais problemas do Brasil? Até agora eu não vi ninguém falando sobre isso, né? E é um problema central, né? As discussões acabam tangenciando o ridículo, né? Infelizmente, e a gente precisa avançar no enfrentamento das questões concretas. Então, acho que esse é um ponto que me trouxe essa observação da norma. Sobre o catastrofismo, eu acho que tem um ponto central e que a gente discutiu muito nas nossas reuniões da BEP, né? Que é essa ideia de que o catastrofismo e essa abordagem catastrofista, o que ela acaba trazendo? Acaba trazendo o imobilismo, né? Porque se tudo é tão catastrófico, se tudo já está tão determinado que vai ser uma catástrofe, como os agentes sociais vão se mobilizar para enfrentar aquele problema? Talvez esse seja um erro histórico, inclusive, do movimento ambiental, a ênfase nesse catastrofismo. E a gente viu de novo essa semana na divulgação do relatório da Organização Mundial do Clima, do clima, né? A mesma coisa, o mesmo catastrofismo. Veja, isso acaba jogando contra, né? Eu acho que a comunicação tem que ser realizada de uma outra forma. A gente está cometendo equívocos sucessivamente há 50 anos, tá? Eduardo, se você me permitir, eu já vou adiantar duas perguntas que foram colocadas, e aí eu já encerro a minha participação em relação às perguntas, né? Tem uma que é sobre quais são as possibilidades, as necessidades de intercâmbio entre arte e ciência para olharmos as questões socioambientais como nas guerras. Eu acho que as guerras são situações extremas que fazem com que a gente acabe tendo momentos de choque nos quais a gente precisa reconhecer situações que a gente não estava conseguindo identificar. Eu acho que esse é um ponto central. Então, nesse sentido, identificar essa interconexão ampla que existe entre economia, entre sociedade, entre dinâmica socioambiental no nível global, ela é fundamental,
né? E eu acho que a gente está se atentando pouco para isso. A gente precisa se atentar mais a essas interconexões globais. Então, acho que esse talvez seja um elemento que essa guerra tenha trazido de novo para a gente. E lembrando que essa guerra, na verdade, retoma algo que foi característico da sociedade humana, né, por milênios, né, que é o confronto direto entre civilizações. E essa guerra traz de novo para a gente esse momento de confronto, né? Quando a gente estava com as 7 guerras em curso no mundo, né? Na África, na Ásia, em regiões distantes, isso não chamava atenção. Mas quando a guerra acontece na Europa e quando a guerra ameaça a economia global, aí todo mundo presta atenção. Então, acho que é um momento importante, né? E é um momento que traz de volta aí aquilo que havia sido ficado para trás na Segunda Guerra Mundial. Então, é importante pensar sobre isso. E só uma observação sobre essa questão, se é possível pensar em uma saída a partir da arte para legitimação, aproximação da ciência e da sociedade. Eu acho que a arte é algo fundamental em termos de pensar a sociedade, né? Como a sociedade se organiza, como a cultura ela é algo fundamental para a vida humana. Agora, vejam, a cultura ela acabou sendo massificada ao longo aí dos últimos 50 anos. A criação da televisão, a difusão da televisão e da cultura de massa trouxe também algo que a gente dificilmente consegue trabalhar e aprender as especificidades locais. E, pior do que isso, as redes sociais trouxeram as bolhas, né? E as bolhas, eu acho que talvez sejam o principal risco que a gente corre hoje na humanidade. Essa incapacidade de dialogar com o outro, essa incapacidade de reconhecimento da alteridade. Por quê? Porque cada um está na sua bolha do WhatsApp, está na sua bolha do Instagram. Eu acho que isso é seríssimo e isso precisa também ser levado em consideração dentro dos nossos conhecimentos científicos, dentro das nossas pesquisas. Tá? Obrigado. Muito obrigado, Roberto, pela resposta anterior e por adiantar a próxima. Nós podemos, Francisco e Carol, fazer as que faltam? Eu acho que todas elas estão em torno da mesma problemática, né? Eu até cheguei a colar aqui no chat privado na plataforma para vocês, não sei se vocês chegaram a ver, mas eu vou lê-las rapidamente, mas elas estão ali também para referência, né? A primeira é do Tiago Rodrigues, né, que ele fala: temos hoje algum espaço para refletirmos ontologicamente as ideias de outras e outros, epistemologias, cosmovisões, cosmopoéticas. É uma sequência, né? Porque me parece que as outras e outros quase sempre carregam em si uma novidade, algo que está no campo do extraordinário. No entanto, me parece que elas se fazem mais presentes no modo ordinário da vida. Daí, diante disso, como fazer em nossas pesquisas modos de nos relacionar com as outras e outros sem recairmos em naturalizações e representações que ladeiam esses assuntos? Então, é a questão em torno da outridade e do processo de naturalização que, por vezes, as nossas pesquisas recaem. A segunda é da Marjana. Se novos modos de conhecer nos exigem caminhar pelo desconhecido, seriam os povos da Terra e suas tecnologias não ocidentais de acesso às ressonâncias da vida uma possibilidade de indicação dos rumos mais consistentes desse caminhar? Você vê que eles estão fazendo pergunta comprida, eles têm que usar vários comentários no YouTube, né? E a terceira e última é a da Fernanda. Quais são as possibilidades e as necessidades do intercâmbio entre arte e ciência para olharmos para as questões socioambientais como nas guerras? É possível pensar uma saída a partir da arte para a legitimação, aproximação da ciência com a sociedade? O professor Roberto já se manifestou como respondendo, né, a essas questões, então eu vou passar
a palavra, seguindo a ordem de novo, para o professor Francisco. E é isso. Obrigado. Ok, Eduardo, obrigado às questões aqui lançadas pela Marjana, pela Fernanda. Eu vou tentar tratar, não respondê-las diretamente, mas como elas se imbricam em temas que são bastante conexos, mas que me levam a pensar em dois momentos, assim, e dando inclusive sequência ao que o Roberto traz sobre uma apreciação da arte como papel motivador das relações sociais, mas também transformador das relações sociais. É interessante que nessa obra Império, do Michael Hart, da qual eu aqui fiz menção, mas certamente acho que o Roberto fez menção a ela, que é do final dos anos 90 e é traduzida em 2002, foi uma obra, tema central das discussões do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, em 2002. Nessa obra, inclusive, ele vai falar para a gente que uma das saídas possíveis para se pensar uma mudança da condição de mundo daquele momento é a arte, né? E ele traz lá um exemplo que depois virou debate em Porto Alegre, mas em outros fóruns do Brasil, como, por exemplo, a música, né? Pegando a música como uma das manifestações da arte, mas como que o nascimento do rap, por exemplo, nos anos 90, foi colocar na pauta da discussão uma manifestação a partir da arte que levava à contestação do status quo naquele momento e que não foi efetivamente aceita pelo mainstream, que teve que se bater muito para se colocar como música. Mas logo depois foi também capturado pelo mainstream e virou aí motivos de gravadoras, etc., e dando palco a uma continuidade do próprio sistema. Mas enquanto arte, ela significou uma transgressão à ordem da arte estabelecida como aceita no mainstream de então. Está lá naquela obra, mas é um dos exemplos que o Hart e o Legge trazem para pensar como a arte, como processo dentro de uma condição mundana de contestação, faz reverter a ordem estabelecida. Apenas aqui um exemplo que me vem à mente, mas que me leva a pensar um pouco sobre, naquele contexto mesmo, que de certa maneira está presente no Beck, nessas duas obras que a gente está aqui citando, que é, por exemplo, quando Milton Santos, através da geografia, faz uma leitura de mundo fazendo um apelo a outra globalização. Né? E na outra globalização, quando Milton fala, é uma sequência daquele par discursivo, né, dialético, que ele traz em 94, 96, da relação entre natureza e sociedade, né? Colocando exatamente, né, o par entre razão e emoção como cerne dos graves conflitos pós-anos 80, 90, e que se a ciência não desse vazão à emoção e continuasse especificamente no objetivo máximo da racionalidade já cartesiana colocada do século XVII para frente, ela teria um fim em si mesmo. A racionalidade não estava mais como um parâmetro colocado para as saídas humanas da existência. Então era preciso fazer o apelo à emoção, e a emoção não segue a lógica da racionalidade científica moderna e, portanto, seria uma subversão daquele status já colocado ali. Ora, eu faço apelo a essas duas, apenas para comentar o que é colocado, faço apelo a essas duas obras, como inclusive fiz na minha exposição o paralelo para algumas obras que estavam já colocadas para o contexto em que Beck escreve, embora eu não cite esses autores que eu estou falando, mas estamos falando de conhecimento. Não está lá na obra dele, por uma questão de onde falo e como falo, porque falo, mas eu estou aqui trazendo de onde eu falo, de onde eu penso, de onde me levo a refletir. E é nesse sentido que eu me coloco bastante próximo a essa colocação de Roberto e de Carol sobre essas alternatividades, né? Eu tenho utilizado esse termo nas minhas falas, tenho tentado aprender um pouco mais com a decolonização do saber, a partir dessas matrizes não eurocêntricas, né, de conhecimento, e tive três teses de doutorado orientadas sobre nossa condução, exatamente sobre esses temas, mas indo de uma discussão conceitual, teórica, para entender e aplicar sobre dados e realidades, dados problemas da realidade. Elas realmente foram bastante ilustrativas, me alegraram muito, eu acho que constituem marcos. Mas eu um pouco diferente, talvez, de Carol, e talvez de onde falo, seja por isso, né? Eu não vejo ainda essa força que a gente tem. O que não quer dizer que eu não repute-as como importante. Eu as reputo como fundamentais, mas eu as vejo como sinais de futuro, que agora elas são muito tênues. E falo isso por trafegar, Carol,
com cientistas da natureza, da tecnologia, das aplicadas, e estando há 6 anos como pró-reitor de pesquisa da 5ª maior universidade do Brasil, e, portanto, por essa posição de pró-reitor, ter que ver a lógica da ciência que se produz pela universidade, a 5ª maior do Brasil. E vou dizer a você que, olha, não passa, eu diria por mais de 70%, não passa sobre a consciência dos cientistas dessas universidades que exista uma dimensão da decolonização do saber e como saber que deveria ser reconhecido. Não passa, infelizmente. E eu olho isso por quê? Porque trabalho com a temática, já orientei, estudo ela, mas não vejo. Eu vou dizer para você que é alguma coisa que eu acho que é um grande desafio para nós, e, por exemplo, as chamadas hard science, e junto com elas tecnológicas aplicadas, não só não conhecem, como elas têm resistência enorme a entender que o conhecimento que vira ação, no sentido da construção material da realidade, tem vezes que reconhecer o poder daquela construção material da realidade que não passa pelos cânones da ciência e da técnica eurocentricizada. Eles não só não conhecem, não discutem e não admitem que haja outro saber que, por exemplo, possa ser reconhecido como, por exemplo, a construção de casas por negros, por indígenas, que têm outros conhecimentos tradicionais, secularmente transmitidos, sobre fármacos, sobre roupas, sobre alimentos, não admitem discutir, sequer conhecer. Então, é alguma coisa, assim, e talvez a minha experiência seja pequena e não seja representativa, Carol, peço desculpa por isso, mas o meu olhar, por ter trabalhado com a temática, por trabalhar com ela, por ter feito uma trajetória na interdisciplinaridade, Eduardo, a gente tem sempre dialogado sobre isso, né? A interdisciplinaridade do conhecimento e a sua transdisciplinaridade, reconhecendo os conhecimentos não científicos, não eurocêntricos, como necessários à nossa existência, às vezes, e grande parte delas, é falar do deserto da ciência brasileira. Sobretudo das não sociais. Em particular, quando eu penso em conhecimento não eurocêntrico, estou falando do seu reconhecimento, passa-se no Brasil pela antropologia, pela ciência social, em parte, e por algumas ciências humanas, mas muito em parte. Mas eu saio desse pequeno universo, deserto total. Então, eu acho que aí a gente tem um grande desafio, que é continuar trabalhando, produzindo conhecimento aí dentro e dando evidência e mostrando esse conhecimento à realidade para que, com esse conhecimento, a gente possa dar ou despertar a consciência para um fruir mais futuro, mas depende muito da gente. E concordo, sim, com essa ideia do catastrofismo, que a Roberto fez alusão aqui, Carol também, Eduardo, de que ele tem um aspecto extremamente negativo no sentido de desenvolver aquilo que Milton Santos, numa de suas últimas falas, em 92, ele fez uma palestra magnífica chamada A Redescoberta da Natureza, e daí ele falava assim, um dos graves problemas que a gente enfrenta já lá em 92 é exatamente o efeito negativo desse apostar na negatividade do processo, que ele chamava, ele não descreveu isso, mas nas minhas derivações eu fui construindo, de que a gente observa um fortalecimento de uma posição de acovardamento social. Ou seja, o medo que se instala em função da catástrofe faz o recuo e leva ao acovardamento e que leva à não ação de mudança. Porque, bom, já está dado assim, e assim será, então, o que posso eu, indivíduo, na minha pequena coletividade, fazer contra o processo global, que é avassalador e que não tem retrocesso. Enfim, o debate ele é extremamente quente, ele é extremamente instigante. Se eu continuo falando, o tempo já vai para muito longe. Desculpem por eu extravasar aí, mas eu queria pontuar isso, a relação, a importância da retomada da emoção, junto com a emoção, o reconhecimento dos saberes não eurocêntricos e o problema do catastrofismo e o acovardamento associado que ele induz. Mas o debate está aberto, a gente está aqui apenas hoje refletindo para avançar nessa passagem que não é fácil, especialmente no Brasil, trágica, a gente tem que avançar. Mas obrigado pela questão, ainda devolvo a palavra, Eduardo. Muito obrigado, Francisco. Vou passar a palavra, então, para Carol. Obrigada, Eduardo. Nossa, Francisco, eu concordo contigo. Eu concordo, porque, inclusive, eu fiquei pensando, né, nisso que o Roberto trouxe antes, né? Assim, olha, por que as ciências não são ouvidas, né? Por que todo esse conhecimento acumulado não está fazendo diferença, né? Eu acho que isso tem a ver com uma crise de confiança que a gente vive, uma crise de confiança na ciência, que é, enfim, algo complexo, mas uma das dimensões eu acho que passa por esse distanciamento em relação à vida
em relação aos outros modos de conhecimento, né? Que você trouxe, Francisco, super bem, né? Acho que a ciência ela ainda opera numa lógica de exclusão, né? Em que é isso, você não tem a possibilidade de se relacionar com outros conhecimentos que são colocados sob a rubrica das pseudociências, enfim. Mas isso é um problema para as ciências, né? Isso enfraquece a própria ciência, né? Acho que essa é a questão que é preciso pensar, né? Essa ciência que não se abre para alianças e relações com outros modos de conhecimento é uma ciência que está distante da vida, né, dos coletivos, da sociedade, né? E isso só intensifica essa crise de confiança nas ciências que a gente está atravessando, né? Então, concordo totalmente contigo, assim, acho que, de fato, a gente tem transformações ocorrendo, né, mas existe muita resistência na universidade a essas transformações, né? De fato, é um momento de embate político, né, muito, muito forte, né? E agradeço pelas questões, né, do Tiago, da Marjana e Fernanda, né? Tiago, isso que você trouxe acho importantíssimo, né? Fiquei pensando na minha própria exposição, né? Falar desses outros modos de conhecimento dessa maneira generalista é sempre um problema, porque você incorre nesse risco da exotização, da criação de estereótipos, de tornar, né, o que você aponta, né, esses conhecimentos, colocá-los na ordem de algo que seja extraordinário, né? Então, de novo, né, são essas armadilhas perceptivas, enfim, que a gente precisa cuidar, né? Então, como, né, criar alianças e relações com esses outros modos enfim, que a gente não incorra, né, nessa generalização, exotização, né? Nesse sentido, eu sempre penso bastante acho que isso estava, inclusive, em um texto, enfim, de divulgação, o convite para esse seminário, que é a questão do aterrar, né? Que o Latour fala bastante, enfim, das ciências terranas, da necessidade da gente aterrar. Acho que esse aterrar diz respeito a gente combater essas generalidades, né? E ir para a complexidade desses conhecimentos, né? Assim, com as nossas pesquisas, né? Então, fico pensando nas etnografias, nas biografias, autobiografias, enfim, você tem várias modalidades e métodos, né, de produção de conhecimento que eu acho que funcionam para desativar essas generalizações que são bastante complicadas politicamente, né? E acho que é sempre apostar, enfim, essa questão, né, se é a ciência, se a arte é o caminho, né? Eu sempre gosto de apostar nas relações e nas alianças, né? Porque, enfim, se eu me referir a essa lógica excludente da ciência, acho que a gente tem que apostar numa lógica inclusiva, né? Que é, aliás, a lógica inclusiva é a lógica que orienta boa parte desses outros modos de conhecimento, né? Então, se você vai, religiões de matriz africana, enfim, as pessoas, elas não vão deixar de ir ao médico porque elas são adeptas do candomblé, enfim, elas conseguem e entendem que é importante conciliar diferentes modos de conhecimento, né? Então, acho que é esse aprendizado, né, com as possibilidades de alianças entre diferenças, né, que talvez a gente, né, que talvez muitas das ciências estejam cometendo esse erro, né, de não entender que essa relação com a diferença é o que é constitutivo da própria vida, né. Acho que é isso. Gente, eu quero agradecer muito a todos vocês, os três, pelas falas, pelo debate. Fiquei muito feliz de ver que o debate aconteceu entre os expositores, né? Isso nem sempre acontece, então quando acontece
é porque algo legal aconteceu, né? Então, muito obrigado mesmo, obrigado por quem nos acompanha até agora, obrigado a Norma mais uma vez pela parceria, e quero, então, encerrar. Quase 3 horas, passou um pouco do tempo, todo mundo está com fome, as rotinas cotidianas estão aí à nossa porta, e a gente espera que a gente faça um novo evento ano que vem em Limeira, na FCA, sobre esses temas, né, e outros que nós temos aí para debater. Obrigado, boa tarde para todo mundo, boa noite, obrigado, Carol, Roberto e Francisco. Um abraço para vocês, boa tarde, obrigado de novo, Eduardo. Obrigada. Obrigado, valeu.